Bom, o primeiro ponto que precisa ficar claro é que os institutos eles foram criados a partir de 2008. Até então é preciso que se crie uma identidade dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. E essa identidade ela começa pelo nome. A nomenclatura, a partir do momento que se quer criar uma identidade, é o nome do instituto. Então, o nome correto é IF, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. A partir do nome, os institutos eles foram criados a partir do potencial das escolas agrotécnicas federais, das escolas técnicas federais, das escolas técnicas vinculadas às universidades e os Centros Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Agora, o detalhe que tem que se considerar também é que antes de 2002 existiam 140 escolas vinculadas à rede de educação profissional e tecnológica. A partir de 2002, a partir de 2003, do governo do presidente Lula, é que se começa a expansão da rede e, consequentemente, a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 3 pontos são importantes considerar. A primeira de ordem administrativa, que é constituído por unidades multicampus ou multicamp, sendo que a reitoria é a unidade administrativa que gerencia as unidades chamadas de campus. Um outro ponto importante também dos institutos é na questão pedagógica. Os institutos, eles têm que oferecer o ensino, a pesquisa e a extensão. Ao lado disso, a grande tacada, a grande jogada dos institutos que eu considero é a verticalização do ensino. O que é isso? Os institutos eles têm que oferecer desde cursos de qualificação e capacitação profissional, os cursos técnicos de nível médio, a graduação e a pós-graduação. O que significa isso? E aí é um diferencial muito importante entre os institutos e as universidades, a verticalização do ensino. Isso significa que o aluno ele chega num instituto, ele pode fazer tanto o ensino médio, a partir do ensino integrado, a graduação e a pós-graduação. E tudo isso numa instituição da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Ao se falar de ensino integrado, é importante colocar 2 questões. A primeira, o aluno ele chega no instituto para fazer tanto o ensino médio, os 3 anos do ensino médio, como a formação profissional. Portanto, o aluno ele sai do instituto com a formação, com o diploma do ensino médio e o diploma da formação profissional. Agora, tudo isso de forma integrada, e aí que é o ponto também principal que tem que ser discutido. Essa integração não se trata apenas do aluno fazer o ensino médio e o ensino profissional. A formação é integrada por meio de um currículo integrado. Isso significa que as disciplinas do ensino médio vão dialogar com as disciplinas da formação profissional no sentido de proporcionar ao aluno essa formação integrada. Acho que quando a gente fala de educação profissional tecnológica, é necessário que a gente traga isso para o campo da política de educação. Se a gente não traz ela para a política pública de educação, a gente incorre num erro de falar numa educação somente para capacitação para o mercado de trabalho, né?
Quando em 2008, com a Lei 11.892, que é a criação e a regulamentação da rede profissional técnica e tecnológica, essa educação ela é pensada e gestada a partir da definição que se tem de educação desde a nossa Constituição de 88, que define uma educação de capacitação para o trabalho, essa qualificação para o mercado de trabalho, mas também uma educação que se pensa na formação enquanto cidadão. E aí eu acho que é o que estabelece o nosso desafio enquanto profissionais no cotidiano. É possível, dentro da perspectiva de uma educação técnica e tecnológica, a gente de fato desenvolver uma educação para desenvolvimento do cidadão em toda a sua integralidade, pensando na parte social, econômica, política, cultural. A carga horária, ela, no caso do ensino médio, são 3 anos, né? É uma carga horária onde o aluno ele cumpre e possibilita que ele participe também do Enem, caso ele queira, e também do processo de vestibular. Essa é uma carga horária condizente ao ensino médio. E a carga horária da educação profissional depende do curso, né? Depende do curso que o ensino integrado está sendo ofertado, porque cada formação profissional tem uma carga horária mínima exigida para que ele possa fazer o curso integrado. Então, como eu disse inicialmente, até 2002 existiam 140 escolas vinculadas à rede de educação profissional tecnológica, né? 2002 tem um cenário muito interessante no nosso país, que é a questão econômica. O setor produtivo demandava uma mão de obra especializada, uma mão de obra qualificada para atender não só o setor produtivo, mas os arranjos produtivos locais e regionais, né? A partir de um programa da criação da expansão da rede federal, novas unidades são criadas, não só com esse objetivo de atender o setor econômico e os arranjos produtivos locais. Então, novas unidades são criadas para oferecer a educação profissional e tecnológica. A partir daí, começa a expansão da rede de educação profissional e tecnológica. Se em 2002 existiam 140 unidades, durante os 8 anos do governo Lula e mais agora, esse período do governo da presidente Dilma, o país hoje tem, a rede de educação profissional e tecnológica tem hoje mais de 400 unidades voltadas para a formação do trabalhador. A criação dos institutos se dá por meio de uma chamada pública do Ministério da Educação. Tanto as escolas agrotécnicas, as escolas técnicas, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, elas não foram obrigadas a atender a essa chamada pública. Quando essa chamada pública é apresentada à rede de educação profissional e tecnológica, 2 unidades, o Cefet-MG e o Cefet-Celso Sucol, do Rio de Janeiro, eles não atenderam essa chamada. Portanto, os Cefets, eles ficaram dentro da rede de educação profissional, científica e tecnológica, que passa a contar com os 2 Cefets e a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Então, hoje, a rede de educação profissional, científica e tecnológica, ela é constituída pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os 2 Cefets, que não aderiram à chamada pública, e a Universidade Federal Tecnológica do Paraná.